Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sonhos, devemos dar atenção a eles, são proféticos, Deus está falando, não está falando, como agir? Gente, então vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. As pessoas me perguntam muito sobre isso, a respeito dos sonhos. Padre, eu tive um sonho assim, será que era Deus? Ou padre, eu tive um sonho terrível, será que era o inimigo que estava falando? Enfim, aí algumas pessoas ficam até angustiadas em relação a isso, né? Realmente esse tema do sonho, dos sonhos, ele é um tema que mexe com a gente, né? Então vamos ver o que a palavra de Deus nos fala e vamos a partir daí ver uma forma de discernimento e como você deve agir em relação a sonhos, tá bom, gente? Bom, a primeira forma de sonho que nós podemos dizer a respeito dos sonhos é o seguinte: a maioria deles, dos sonhos, são sonhos que não têm uma conotação espiritual, puramente sonhos mesmo. Por quê? Porque nós passamos o dia inteiro preocupados com várias coisas, tem muita coisa entrando na nossa cabeça. Então esse mundo onírico, né, dos sonhos é um mundo que está aí, está na nossa cabeça e as coisas vêm mesmo. Você está dormindo à noite, isso a ciência explica, né? É o horário que o teu cérebro está ali reconfigurando as coisas, as informações ao longo do dia. Então, o primeiro ponto é esse, né? A ampla maioria dos sonhos, né? Esses sonhos não têm um valor espiritual. Aliás, a Bíblia até nos adverte sobre isso. Vou pegar uma passagem aqui do livro de Eclesiástico, capítulo 34, uns seguintes, diz assim: esperanças vãs e mentirosas são as do insensato, e os sonhos dão asas aos imprudentes. Como quem agarra uma sombra e persegue o vento, assim é quem dá atenção às visões da noite, aos sonhos. Depois, vou pular para o versículo 7. Os sonhos já fizeram muitos se extraviarem, e os que neles esperavam caíram. Então veja que são palavras dizendo para nós abertamente, né? Não dê essa atenção toda a sonhos, né? Tem muitos sonhos que não têm nenhum sentido, coisa que a cabeça vai formando. Então esse é um primeiro ponto, né, sobre os sonhos. De modo geral é isso sobre os sonhos. Porém, é verdade que há sim, claro, não tem como negar, sonhos proféticos. A própria palavra de Deus traz muitos destes sonhos, né? Desde lá do livro de Gênesis, o famoso sonho de Jacó, da escada que ele via, que depois, mais tarde, Jesus cita no Evangelho. Jacó via uma escada que dava aos céus. Jesus fala que os anjos vão e voltam, né, diante do Filho do Homem, e Jacó via os anjos indo, subindo e descendo. Era um sonho, foi um sonho profético que Jacó teve. Você tem sonhos que foram revelados pelos profetas. Você tem São José, estamos dentro do ano de São José. São José se caracteriza como o santo que Deus falava por meio de sonhos, várias vezes, né, na Bíblia, né? Evangelho de Mateus, de modo especial, o início do Evangelho de Mateus você pode pegar. Deus está sempre falando com José por meio de sonhos. Então, obviamente que tem os sonhos proféticos, principalmente dos santos, as grandes personagens da Bíblia. Mas nós também, é claro, vivendo uma vida de oração, procurando ter a nossa intimidade com Deus, claro que Deus também pode nos falar em vez em quando, de forma extraordinária, por meio de sonhos. E o terceiro ponto, né? Existem sonhos que são produzidos pelo mal em nós? Sim, também existem, né? Existem esses sonhos que na verdade já não são nem sonhos, né? Nós já colocamos na categoria de pesadelos ou uma própria opressão do mal, né? Às vezes as pessoas falam: nossa, eu tive à noite eu me debati, eu lutei com algo, eu me senti mal, veio tal coisa na minha cabeça. Às vezes isso é seguido, né? Uma continuidade, pensamentos horríveis, imagens horríveis. Então isso pode acontecer? Pode, né? Agora, como discernir, gente, isso? Enfim, o que é somente algo que está vindo na minha mente, fruto do meu dia a dia, das minhas preocupações,
o que pode ser Deus me falando, o que pode ser uma ação do inimigo, né, me atormentando à noite, o inimigo vindo para me atormentar à noite. Como discernir o que é o que? O discernimento não é tão fácil, porque muitas dessas coisas podem estar misturadas. Já falamos, a maior parte dos sonhos não tem um sentido especial, né? A maior parte deles. Deus falar comigo por meio de um sonho? É possível sim, é claro. Geralmente quando eu estou vivendo uma vida intensa com Deus, de oração, de busca da vontade de Deus na minha vida, Deus pode, claro, me dar um sonho que vai ser profético para a minha vida. Então Deus age assim quando eu, da minha parte, me abro para Deus, ou seja, estou vivendo certinho, buscando uma vida santa, uma vida de oração, uma vida segundo a vontade de Deus, tendo comunhão espiritual com o Senhor. Pode ser que Deus me fale em um outro momento da minha vida por meio de sonhos. Em várias pessoas acontece isso, né? Então, primeiro já um discernimento aqui é esse, para que Deus fale por mim por meio de um sonho. Normalmente eu preciso estar vivendo uma vida espiritual, buscando uma vida espiritual com Deus, para que o Senhor tenha essa liberdade de falar comigo, né? O meu coração não está fechado por meio do pecado. Então isso é um ponto aqui, né? Nós precisamos estar com uma vida em Deus, na vontade de Deus. Um sonho maligno, ou seja, um tormento, uma ação do mal, pode acontecer? Pode. Então aí nós já vamos fazendo um outro discernimento. Quando que isso pode acontecer? Pode acontecer quando ou eu estou vivendo uma vida errada, então eu estou dando espaço para o mal, eu estou me contaminando, eu estou abrindo espaços, brechas para o inimigo, eu estou, até diretamente fazendo evocações do mal, participando de ritos, de situações de fé contrárias à vivência da fé católica cristã. Então eu posso estar me abrindo ao mal, e aí o mal pode me atacar, né? Isso pode sim. O mal pode me atacar também por alguma outra forma contra mim, mas veja que interessante, Deus pode permitir, e aí a bondade de Deus para conosco. Deus pode até permitir um ataque do mal num sonho, um tormento, alguma coisa, para eu perceber e falar, opa, peraí, eu tenho que estar mais atento, eu tenho que rezar mais, Aí, gente, entra um outro ponto do discernimento, a frequência. Você teve um sonho uma vez, com uma situação que, boa ou má, não dê toda aquela atenção, só entregue para Deus e pronto, né? Quando você acordar, lembrou daquilo, foi difícil, entrega para Deus, reza e pronto. Caso venha se repetindo, aí você já começa a dar mais atenção a isso, né? Então, se é um sonho bom, algo que Deus está te mostrando, pode ser isso, e venha se repetindo, vai entregando para Deus, pedindo discernimento. Senhor, fala ao meu coração. Ou vai entregando uma situação que você não entende, mas você entende que precisa rezar por aquilo. Isso é fundamental. Aí eu estou tendo sonhos com aquela pessoa, estou tendo sonho com um familiar, eu estou tendo sonho com tal situação. Vai entregando, vai rezando para Deus. Mantenha a calma e vai entregando e vai rezando para Deus, né? Mas eu estou tendo um sonho, está me perturbando, é uma opressão, eu estou tendo sempre aquela mesma opressão à noite. Opa, então, novamente, mantenha a calma, mas aí começa a rezar mais essa intenção. Senhor, me liberte do mal, se tiver alguma ação, pede a intercessão do teu santo padroeiro, pede a intercessão de São Miguel, coloque mais em oração, né? É um sonho de morte, é um sonho de catástrofe, é um sonho... Então, Senhor, se isso aqui é algo ruim que está querendo chegar até mim, eu peço a tua proteção. Aí você vai rezando mais nessa intenção. Veja, então, certeza absoluta, talvez você não vai ter, ou vai ter lá na frente. O que é importante em tudo é mantermos a nossa tranquilidade, sabendo que a providência de Deus só permite para nós algo da qual vai nos tirar um bem maior. Se for um sonho bom, ótimo. Se for um sonho ruim, se for uma opressão sobre mim, sobre você, manter a calma do mesmo jeito e dizer, Senhor, está nas tuas mãos, o Senhor está cuidando de mim. E aí, é claro, rezar, porque um sonho, uma opressão do mal, pode ser justamente Deus permitindo para quê? Para que você reze mais, ou por você mesmo, ou por alguém que está precisando. Mas eu quero mais uma vez reforçar isso aqui, em tudo, manter
a tranquilidade de confiar em Deus, na providência de Deus que cuida de nós. Os filhos de Deus são cuidados por Deus. Não entre em desespero, não entre em, e agora por causa de tal sonho. Não precisa isso. Precisa confiança e, é claro, também oração. Tá bom, gente? Um pouco foi isso a respeito de sonhos. Peçamos para que Deus nos abençoe. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que o Deus Todo-Poderoso fale aos nossos corações, seja por meio de sonhos, seja da forma que o Senhor quiser falar. Que Deus abra o nosso ouvido, que Deus abra a nossa mente para que nós possamos entender a sua vontade, como São José entendeu. Senhor, que a tua bênção desça agora sobre todos os teus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, toda a tua família.